como uma proeza de oração está conectada à obtenção da humildade. Você quer saber como a oração pode estar conectada à humildade? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar com fé. Veja, é preciso humildade para orar. Portanto, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar sinceramente. Uau! E buscarem a minha face e se converterem dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei as suas feridas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se humilharão e orarão. Humilhe-se e ore. 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 Eu vejo uma imagem. Há 2 pessoas no escritório, um escritório de vidro. Um deles está sentado atrás de sua mesa com seus computadores. Ele tem 3 computadores, um à direita, um à esquerda, um no meio e a tela na parede. Ele está no telefone, digitando no computador, respondendo mensagens. Uau! No escritório de vidro ao lado, há também uma escrivaninha e uma mesa. E há um homem ali ajoelhado no chão e clamando a Deus. Quando você olha para o bom, sua dicção orando. Ele pega seu lenço, enxuga os olhos e está orando. Ei, o homem na sala de computadores e o ajoelhado orando. Qual parece mais humilde para você? O que está orando parece humilde, não é? Ele parece mais humilde. Ele parece que não tem nada. Na verdade, o cara na sala executiva com 3 computadores e tudo mais. Tem gente esperando do lado de fora para vê-lo. Ah, sim. Alguém está com ele, falando, mas ele olha para a tela enquanto fala. Mas o cara na outra sala, ele está só ajoelhado agora, deitado no chão, diz que ora. Quem parece mais humilde? Está orando, não tem nada. Ele só tem Deus, não é? Ele está clamando ao seu Senhor, clamando ao Senhor. Você vê essa oração, por sua natureza, talvez nem perceba, te faz humilde. E na verdade é um ato de humildade. É o ato de alguém que não tem outra fonte de poder além de Deus. Portanto, ele diz: se algum homem ouvir a minha voz e atender ao chamado. Se o meu povo que é chamado pelo meu nome, se essas pessoas humildemente se voltarem para mim, eu creio de todo o coração que haverá uma resposta. Eu creio sinceramente. Certo, voltei. Se o meu povo se humilhar sinceramente, me invocar e orar, e ele ter um break time igual em 0.5S e GT e buscar a minha face, eu curarei a sua terra. Amém. Amém. Você está me ouvindo? Alcançar a humildade foi a busca de Jesus quando ele veio a este mundo. Jesus tomou passos que o levaram cada vez mais para baixo, até que ele chegou ao mais baixo de todos. É sempre muito interessante ver claramente os 7 degraus para baixo que levam, então, aos 7 degraus para cima.
Filipenses capítulo 2, versículo 6 ou versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O número estava na forma de Deus, ele pensou que não era roubo, ele não achava que estava sendo roubado. Quase todo laranja, rebelde, esquecido, toda pessoa rebelde acha que foi enganada. Isso é o principal. Sim, veja, talvez você não saiba, mas todo mundo que se torna rebelde quer atacar a igreja, lutar contra a igreja, lutar contra os servos de Deus, levá-los ao tribunal e coisas assim. Sente de verdade no coração que foi enganado em alguma coisa. Então, o sentimento de que estou sendo enganado é um sentimento muito perigoso, mas é o primeiro passo para um certo tipo de distração. É por isso que nós queremos ter, na maioria das vezes, pastores leigos ou pastores que se sustentam sozinhos. Porque quando você se sustenta sozinho e a igreja não tem nada a ver com o seu salário, nem com o seu dinheiro, ou seu carro, ou suas condições e sua riqueza, entende? É difícil sentir que a igreja está te enganando em alguma coisa. O que a igreja fez contra você? Você só vem à igreja, mas onde as pessoas são pagas pela igreja, entende? Então, depois de algum tempo, eles dizem: se eu estivesse trabalhando no banco, se eu estivesse trabalhando na escola, se eu estivesse trabalhando nesta empresa agora, eu seria diretor. Eu seria o supervisor técnico assistente de Use Ouro. Uau! Sim, mas olhe para mim agora. Eu sou apenas um pastor, um bispo, um homem pobre. Trabalho para a igreja. Por isso, não queremos que você trabalhe para a igreja. Quando trabalha para o Senhor, deixa Deus e a igreja de lado. Porque é fácil pensar: uau, se eu estivesse trabalhando nesse negócio internacional de peixes e caranguejos. Você entendeu? Caranguejos e lagostas, Juicy Crabs Colimitada. A essa altura eu já teria construído uma casa no formato de um caranguejo e teria um carro, um Jeep, que poderia transportar muitos caranguejos. Tudo bem, tome cuidado para não pensar que está sendo enganado. Eu também poderia me sentir. Se eu estivesse trabalhando como médico desde 1989 até 2024, seriam 35 anos. Eu deveria ter isso, eu deveria ter aquilo, eu teria tido isso, eu teria chegado lá, eu teria sido diretor de endocrinologia internacional, neurologia, fisiologia, ginecologia, tudo que termina com logia, todas as coisas lógicas. Eu teria sido o chefe disso, o conselho de tudo que termina com logia, isso e aquilo. Simplesmente cirúrgico, fantástico. Mas eu não penso assim. Eu não acho que Deus está me enganando. Eu sou grato a Ele. É por isso que eu disse isso, para eu estar aqui 35 anos depois de me tornar pastor. Estou aqui nas Ilhas Salomão, onde li na Bíblia: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E eu estou aqui agora. Eu só quero dizer obrigado, Jesus, por tudo que você fez por mim. Isso é tudo para mim. Eu tenho minha recompensa. Os corredores estão me esperando e eu estou aqui. É demais. É demais para mim. Sim, é coisa demais. Eu não estou tentando pensar em que carro. Outro dia, meu amigo estava no meu quarto. Estava. Ele dirige um Tesla novo. Quando chama, o carro vai até ele. Sim, quando chama o carro, ele vem e estaciona sozinho. Quero dizer, o carro não tem motor nem nada.
Ele faz tudo e é obediente. O carro vem, faz tudo, vai, estaciona e sai. E o carro vai estacionar sem motorista. Oh, sim. Então devo dizer que fui enganado? Eu deveria. Eu teria um desses carros, não foram recompensados. Aleluia! Que bênção incrível! O qual, subsistindo em forma de Deus, não julgou isso como roubo número 2, esvaziando-se a si mesmo. Uau! Nenhuma reputação. Você não pode difamar Jesus. Ele não tinha nenhuma reputação a manchar. Tudo bem. Você pode dizer o que quiser. Quando você sente que precisa responder, é porque sente que tem uma reputação. Alguém está estragando minha reputação. Não, não, não. Assumiu a forma de servo. Número 3. Esses são degraus para baixo. Jesus tornou-se servo. Outro passo misterioso de Jesus. Oh. Dissemos que é uma conquista muito estranha e difícil atingir a humildade. Assuma a forma de servo. Esse é o passo número 3. Feito então a semelhança de um homem. Um homem é alguma coisa. Veja, até o próprio Jesus, quando veio, disse isso ao Pai. Sabe de uma coisa, Padre, 33 anos são suficientes, porque esse lugar não é algo pequeno para se estar num corpo humano. Sim, não é pouca coisa estar em um corpo humano. Então, o terceiro passo para baixo foi aceitar que ele era um homem, o que muita gente não aceita. Eles acham que são super-homens. Você não é super nada. Você é homem ou mulher comum. Você é mentiroso e desejoso. Diga para o seu vizinho, na média, você é mentiroso, cheio de desejos e cheio de inveja. Você é apenas mediana. Oh, sim. Passo número 5. São 4 ou 5? 4. Então ele se humilhou e não se tornou o quinto degrau. Ele se humilhou. Encontrado na moda como homem. Ele se humilhou. Tudo bem. Esse é o número 5? Humilhou-se. Então, número 6, ele se tornou obediente. E então, número 7, ele se tornou obediente até a morte. Ele até se submeteu à morte. Ele aceitou nunca passar seu aniversário de 35 anos. Ele aceitou nunca comemorar o aniversário de 40 anos. Algumas pessoas estão comemorando 30 anos de casamento, 20 anos de casamento. Jesus nunca teve nem mesmo um aniversário de 6 meses. Sem amada, sem esposa. Ele nunca pôde encontrar a ternura e o refinamento que se encontra ao achar uma mulher que te refina e te faz mais cavalheiro. E te dá amor e cuidado, paz, alegria e provisão. Você nunca teve isso. Ele teve uma vida difícil. Sempre que ele se sentia triste, abatido, simplesmente deitava no chão, sem travesseiro. Jesus nunca teve um travesseiro. Travesseiros foram inventados recentemente. Jesus nunca teve travesseiro com chão. Sim. Ele nunca teve os prazeres, os confortos, a sensação de ter um verdadeiro aconchego. Amar uma mulher que cuida dele, que pensa nele, que provê para ele, cuja mente está nele, que está sempre pensando nele, que pensa o que ele poderia comer, o que eu poderia dar para animá-lo.
e ele ter um break time igual em 0,5S e GP, ele nunca teve nada disso. Ele teve uma vida difícil. Quando ele olhava para a direita, tudo o que via era aquele Pedro Magricela, João, Tomé e Judas. Esses eram a companhia dele. A próxima coisa era a cruz ter de uma vida difícil. Então perguntou ao pai: 33, tudo bem, não quero ser um velho aqui. Y, eu não quero ser um velho. Serei um jovem. Quero morrer jovem para o mundo inteiro. Assim, foi muito difícil. Foi muito difícil. Então, esses são os 7 passos para baixo. 7 passos de humildade. E então foram seguidos por 7 degraus para cima. Amém. Versículo 9. Por isso Deus o exaltou sobremaneira. Você vê? Então ele se tornou altamente exaltado. Amém. Uau! Era isso que eu estava tentando explicar para você, que é a maior conquista e realização atingir um lugar de humildade. Qualquer coisa que esteja levando você até lá, certo? Não fique bravo com isso. E é por isso que a oração é surpreendente, não é? Orar surpreendentemente é um dos caminhos incríveis para a sua humildade. É um dos seus passos misteriosos e incríveis para atingir a humildade. Entrar em silêncio em uma sala e confiar no Senhor para grandes avanços e respostas. Então, número 1, Deus o exaltou grandemente. Número 2, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Amém. Esse é o nome de Jesus. Todo joelho deve se dobrar no céu. Uau! Um nome ao qual tudo no céu responde. Esse é outro nível. Todo mundo no céu, quando você diz Jesus. Alguns de vocês, até mesmo nas Ilhas Salomão, quando mencionam seu nome, ninguém nem vira a cabeça. Eles dizem: o quê? Tinha esse? Qual é o nome dele? Onde ele está? Alô, alô. Agora, Deus o exaltou e lhe deu um nome. Ok, número 2, número 3, um nome que é. Que todo joelho deve se dobrar, o próximo. Que todo joelho se dobre no céu. Quando você ouve o nome de Jesus, todo anjo, todo ser vivo, toda criatura, todo anjo, todo mundo se curva. Então o próximo é se curvar na terra. Amém. Essa é a outra exaltação. Exaltação. Todo joelho se dobrará nesta terra. Agora, você já ouviu falar de Napoleão? Quantos aqui já ouviram falar de Napoleão? Quantos nunca ouviram falar de Napoleão? Levante a mão se você nunca ouviu falar de Napoleão. Por favor, levante a mão se nunca ouviu falar de Napoleão. Lindo. Ok. Napoleão foi um grande, renomado conquistador e invadiu a Rússia há alguns anos. Quando ele invadiu a Rússia era muito grande e forte. Ele chegou à capital, Moscou. Você já ouviu falar de Moscou? Quantos já ouviram falar de Moscou? Sim. Quando ele chegou em Moscou, vocês sabem o que o rei de Moscou fez. Quantos querem saber o que o rei de Moscou fez? Levante a mão se você quer saber o que o rei de Moscou fez. O rei se chamava Czar.
Eles eram chamados como César. É a forma russa de César. César significa o imperador. Então, ao invés de serem chamados de Césares, os russos são chamados de czares. É a mesma palavra? Sim. Então, estava tudo certo por lá. E quando ele viu que Napoleão estava chegando, vocês querem saber o que ele fez? Ele fugiu. Ele fugiu? Sim, é inacreditável. Agora, quando Napoleão entrou em Moscou, vocês querem saber o que ele fez? Ele foi procurar os czares, mas eles já tinham ido embora. E vocês sabem o que o czar fez antes de fugir? Ele abriu a prisão e soltou todos os prisioneiros. Napoleão só encontrou prisioneiros. Ao perceber que o czar fugira e só eles tinham sido soltos, incendiaram Moscou. Sim, quer saber o que Napoleão fez depois? Tem certeza de que quer saber? Se eu te contar, o que você vai fazer? Vou te contar o que ele fez. Sabe o que ele fez? Ele esperou na cidade para pegar a estrela. Então ele esperou um dia, 2, 3 dias. A estrela não veio. Deixe-me fazer uma pergunta. Você quer saber por que Napoleão queria ver o S? Porque ele veio para fugir. Você sabe por que ele queria vê-lo? Tem certeza que quer saber por que Napoleão queria ver a estrela? Sim, quem vai ser o tal? Eu quero que alguém seja o assim. Não Zadok. Seu nome é Zadok. Esse é um nome pesado. Certo, Zadok, venha preciso de alguém alto. Você vai ser o tal? Ok. Então, senhor, fique aqui. Agora, quando Napoleão estava lá, ele esperou dentro de Moscou, esperando para ver os que tinham fugido. Então, um dia, Napoleão decidiu que sua comida estava acabando. Não havia comida lá. Sim, então ele tem que voltar para a França. E ele esperou por esse senhor todo esse tempo. Ele não achou o senhor. Agora sabe por que queria achá-lo. Quer saber o que faria? Sim, sim. Ele queria que o senhor se ajoelhasse. Ajoelhasse. Esse era um S. E ele colocava a mão assim. E isso significa que eu te conquistei. Então era só para vê-lo, para que ele se curvasse diante dele. E isso. Sim, eu sou o conquistador e você está derrotado. Sim. Você entendeu? Você entendeu? Então é assim que se vence uma guerra. Todo joelho deve se dobrar, inclusive o joelho do rei e o do então. Então, quando Jesus estava recebendo uma recompensa, uma delas era que todo joelho na terra se dobraria assim. E o filho nunca vem se ajoelhar. O então nunca veio. Ele se escondeu e esperou a comida de Napoleão acabar. Sim, ele nunca apareceu. Então, quando Napoleão percebeu que ia morrer ali por falta de comida, ele foi embora para voltar. Aí, quando ele foi embora, então voltou. Sim. Você quer que eu me ajoelhe?
Eu não vou me ajoelhar. Obrigado. Sim. Aleluia. Então, veja, Jesus não tem esse tipo de problema que Napoleão teve. Jesus vem e Deus o abençoou. Uma das recompensas é que todo joelho nesta terra se dobrará diante de Jesus. Aleluia. Se Jesus viesse agora para esta terra, você ficaria chocado. O presidente da Ucrânia, quando visse Jesus, simplesmente se ajoelharia. O primeiro-ministro britânico se ajoelharia com as mãos atrás. Jesus falar, diga sim. Quando Jesus perguntar por que enviar armas nucleares, está louco? Vai dizer sim. Desculpe, não repetiremos, vencemos. Faça de novo. Hashtag, 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 ele vai ver o Putin. Putin vai dizer, eu aposto com você, hein? Ele vai ver o Biden. Biden vai dizer, por favor, eu vou fazer bombas de novo. Eu vou levar pancadas de novo. Eu vou fazer bombas de novo. Não deixe o Trump dizer, por favor, não me bata. Por favor, não me bata. Dê um grito de aplausos para Jesus. Todo joelho se dobrará diante de Jesus. Sim. Sim. Todos os grandes líderes deste mundo, Jesus olha e diz, França, você está falando sério? Por que você não está só fazendo pão? Você vai mudar? O que há de errado com você? Todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Aleluia! Essa é a recompensa que Deus está dando a Jesus. Sim. Então, quando você desce para debaixo da terra, outro reino, mais uma recompensa. Assim que Jesus desce lá. O príncipe das ilhas Salomão, que é considerado um dos homens de maior confiança de Lúcifer, quando vê Jesus, vai imediatamente se prostrar diante dele em sinal de respeito e reverência. O príncipe de Fiji, ele vai se prostrar. O príncipe da Nova Zelândia, ele vai dizer, eu aposto com você. Aposto que sim, sim, sim. Todos os príncipes da Austrália, América, raptura em todos os lugares, eles estavam todos curvados sob a terra. Sim, essa é uma recompensa que Deus dá a Jesus. Você nunca poderá se recompensar por isso. Aleluia! Aleluia! Então, o primeiro passo para cima é que ele o exaltou. Você está olhando para isso? Número 2. Ele lhe deu um nome acima de todo nome. Número 3. Todo joelho deve se dobrar no céu. Número 4. Todo joelho deve se dobrar na terra. Número 5. Tudo deve se curvar sobre a terra. Número 6. Que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Toda língua confesse. Jesus, 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 Jesus. E então, o número 7. A glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus Pai. Amém. A glória de Deus é, veja, a beleza de Deus foi dada a Jesus. Então, 7 passos para baixo levam a 7 passos para cima. Sim, 7 passos para baixo levam a 7 passos para cima.
Humilhe-se. Humilhe-se verdadeiramente e você será exaltado por Deus. Você está aí? Então, o passo número 1 da humildade é, sendo em forma de Deus, número 1, não considerou ser igual a Deus algo a que devesse apegar-se. É o primeiro passo. Nunca pense que está sendo enganado. Mesmo se estiver, não há engano. É um estado, condição ou realidade que você precisa viver, não que alguém te engana. A mulher de quem falei ontem, aquela que era cantora com o marido, foi quando ela estava tomando banho e se olhou no espelho e viu como seus seios pareciam limões, propósitos e melancias. Ela disse: Nossa, fui enganada. Eu fui enganado. Nesta vida, eu poderia ter tido algo melhor. Então, número 1, não pense que é roubo. Segundo passo, ele esvaziou sua reputação. Não se preocupe com o que as pessoas dizem sobre você. Passo número 3, assuma a forma de um servo. Qualquer um que lhe serve deu um passo como servo. E você deu um passo de humildade. Todos vocês que usam uniforme, todos que trabalham no acampamento, vocês das estrelas da dança, do canto, qualquer serviço que faz é um passo de humildade. Quem vai à igreja e só fica sentado olhando não é servo, deu um passo de orgulho. Você está dando um passo de humildade. Número 4. Faça de si mesmo um homem comum na sua cabeça. Aceite. Não sou nada, sou só uma garota. Quantas garotas querem se casar? Veja, quando você não responde, deveria ter pulado e dito: sim, eu quero me casar. Então isso significa que você aceitou que é uma garota. Mas quando você diz: quantas querem se casar? Ah, eu não sei se eu. Se eu quero me casar, não tenho tanta certeza, sabe? E isso não é. Você não está aceitando. Você não aceitou que foi feita a semelhança de uma pessoa comum. Sim. Quantas garotas querem se casar? Você não quer se casar? Não, a Bozia não quer se casar, tá bom? Ela é orgulhosa. Então, se você não se casar no futuro, não culpe ninguém. Você deveria ter pulado e dito: eu quero me casar. Ok, sente-se. Agora, quantas querem se casar? Todas essas garotas não querem se casar. Então, essa é a aceitação de que você é um homem. Passo 4 humilhou-se. Passo 5 tornou-se obediente. Então, passo número 6, obediente até a morte. E passo número 7, morte de cruz. É algo muito sério. Morrer é uma coisa, busca uma forma melhor de morrer. Tem gente tentando facilitar a morte. O jeito que você morre conta. Assim, a morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou soberanamente. Passo número 1. Agora estamos subindo. Então Deus o exaltou grandemente. Número 2. Dar a ele um nome acima de todo nome. Esse nome é um dos que estão subindo. Número 3. Esse é o nome de Jesus. Todo joelho deve se dobrar diante das coisas no céu. Esse é o número 3. Coisas na terra. Número 4. Coisas debaixo da terra. Número 5. Uau! Então toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o número 6 para a glória do Pai, para a glória de Deus.
A glória de Deus é liberada. Para a manifestação da glória de Deus, 7 passos para baixo levam a 7 para cima. Por isso, a oração é um ato verdadeiramente incrível de humildade. E a oração é algo que você sempre deve dizer: obrigado, Deus, por me humilhar em oração. Eu me lembro que há algum tempo fui ficar em um lugar. E de onde eu estava, dava para ver a casa ao lado. E na casa ao lado havia um homem que costumava acordar por volta das 3h34 ou às vezes durante a noite. E esse homem orava todos os dias no mesmo horário. Às vezes eu quase conseguia ouvir algumas das coisas que ele dizia enquanto eu observava orando, porque ele continuava orando todos os dias. Comecei a gostar dele. Eu não sabia o nome dele, mas ele era simplesmente simpático para mim. O jeito que ele vinha cedo de manhã, orava para cima e para baixo, nos abençoava. Ele olhava e dizia: esse homem é um homem bom. Não sei que coisas ruins ele fez no mundo, mas para mim ele parece ser uma boa pessoa. A oração é algo humilde. Sim, e quando Deus te vê em um quarto orando, você é lindo para ele. Você é atraente para ele. Você é mais atraente para ele do que quando está em algum lugar discutindo e gritando sobre as coisas, nunca concordando com nada, nunca entendendo nada. Você é lindo para ele. Nossa oração é algo maravilhoso para o Senhor. Pense nisso. Eu me lembro, anos atrás, minha filha, ela era uma menininha desse tamanho. E um dia ela estava. Eles iam ao nosso quarto quando crianças. Só tinha uma TV no quarto. De vez em quando, viciados em televisão, eles vinham ao nosso quarto. E um dia minha filha estava tentando entrar no meu quarto. Dormia no quarto com minha esposa, que incomodava, mas não sabia que ela estava lá. Ela veio e bateu na porta, chorando, batendo. Aí ela sentou e depois deitou na porta. E então ela adormeceu na porta. De manhã, ou talvez no início da noite, fui até a porta e encontrei minha filha dormindo profundamente. Me apaixonei ainda mais por ela. Eu pensei, minha filha ficou aqui me chamando, esperando, torcendo para eu abrir. Rezando para ele abrir a porta e deixar a gente entrar. Deixe-me entrar e ficar comigo. Seu coração não ficaria partido se você visse seu filho chorando na porta? Sim, eu quero estar onde você está. Eu não quero ficar no meu quarto o tempo todo. Quero estar onde você está. Isso partiu meu coração. Isso partiu o meu coração. É assim que Deus vê você caindo. Eu vejo. As pessoas estão sempre preocupadas quando dormem, quando estão rezando. Eu estava dormindo, eu estava rezando, acabei adormecendo. Não se preocupe, vi minha filha adormecer, sentir mais amor por ela. Veja, se alguém dorme com você ou perto, é porque confia em você. E a pessoa pode esperar até dormir a vida inteira só esperando por você. Hein? Não fique triste se dormir rezando. Ao acordar, continue. Diga: Senhor, desculpe por dormir. E Deus vai dizer: meu filho, gosto quando você conversa comigo, pois nem todos fazem isso. As pessoas não gostam de Deus. Deus ama as pessoas que gostam dele, que vêm e adormecem na porta dele. Eu digo: Senhor, eu preciso de ti. Senhor, eu te quero. Senhor, onde estás? Senhor, abre-me. Senhor, abre-me. Quando será possível vê-lo? Assim, então, quando será finalmente possível te ver, te sentir, te tocar, te conhecer? Uau! Oração é humilde. Ao orar, você toca o coração de Deus.
Olha, vou te contar uma coisa que você não sabe. Poucas pessoas rezam. Poucas pessoas rezam. Alguém estava perguntando quem é seu amigo? Quem é meu amigo? Poucos são. Poucos falam comigo. Poucas pessoas falam comigo. E eu percebo que fala comigo. Eu o quê? Percebo? Sim. E você acha que Deus não me percebe? Um garoto bobo como eu percebo quem fala comigo. Quanto mais Deus, ele percebe quem vai até ele. Quantos sentem vontade de orar mais depois do que eu estou dizendo? Você sente vontade de orar mais? Sim. Deus observa quem fala ou fica em silêncio diante dele. Fique quieto com ele. Ei, Deus quer se livrar daqueles que se calam diante dele. Você não tem nada a dizer? Fique quieto comigo. Vá embora. Assim, me exterminaram. É um grande passo de humildade e humildade orar. Simplesmente rezar já é um grande passo de humildade. A Bíblia diz que devemos servir a Deus com humildade. Humilde, como se eu fosse pequeno. Eu não sou nada. Humildade significa que eu não sou nada. Eu sou humilde na humildade da mente. Você deve servir ao Senhor. Ah, sim. Que bênção maravilhosa. Que o Senhor te abençoe para que você seja verdadeiramente um dos seus filhos amorosos e orantes, cuja voz é conhecida no céu. Quando você orar, os anjos dirão ao Pai: é o seu filho de novo. Ele está lá, mas não responde ao Pai. Ele está no sistema chamando. Ele está te chamando. Chamando por você, chamando por Deus. Chamando por Deus. Chamando você. Eu vou te chamar. Nós vamos nos chamar. Ah, sim, isso é uma grande bênção. Então eu orei para que, a partir de hoje, você se torne um dos grandes amantes de Deus, servos de Deus que oram e clamam ao Senhor o tempo todo. Amém e amém. Fiquem de pé todos. Levantem as mãos e clamem ao Senhor. Quando será possível Jesus te ver?